do Deus de todos os nomes. Javé, Senhor Adonai, Uno Trino, Abá, Alá, Brahman, Obadalá, Olorum, Mavu, Oxalá, Guaraci, Jurema Sagrada, Maíra, Excelso do Pan, natureza absoluta, força criadora que gera a vida, inteligência suprema, Espírito da verdade, causa primária de todas as coisas, fonte de toda a criação, poder superior. Fazei-me instrumento de paz. Eis-nos aqui diante de vós, poder dos poderes, porque cremos e sonhamos que paz não é somente ausência de guerra, é anseio profundo de toda pessoa, é utopia e conquista, é reconciliação universal que ultrapassa a nossa limitada capacidade humana. Fazei-me instrumento de paz. É conquista, porque se constrói à medida que investimos nossa energia nesse grande empreendimento, que vai do nível menor, mais próximo, pessoal, até a amplitude maior, social, planetária, cósmica, ao Altíssimo e próximo. Cremos que a paz se conquista na lida diária, como modo de viver, que inclui a paz interior, paz com a natureza, paz com o poder superior, ó força maior que nossas frágeis forças. Sabemos que o anseio exigente de paz não admite apequenamento, pois não existe paz pela metade. Não queremos, ó poder superior, trocar a utopia da harmonia planetária pela suposta tranquilidade de um condomínio fechado ou da subida de muros materiais ou simbólicos, para não ver o mundo se deteriorando, ou fechar as janelas dos carros, para não contaminarmos pelos que passam por nós, estendendo suas mãos, pedindo-nos socorro. Pois sabemos, ó poder superior, que as pessoas que escolhem esse caminho de fechamento sobre si mesmas acabam por cair no vazio existencial do consumismo compulsível e nas compensações fugazes. Altíssimo e bom Senhor, a paz é a nossa grande esperança de vermos realizar o paraíso terrestre, que não é saudade, mas é desafio e esperança. Vos suplicamos, dai-nos uma visão de paz, a visão de que toda a humanidade é como um só corpo, de que somos todos membros. Dai-nos um olhar que nos faça descobrir que o outro, ao invés de ser nosso concorrente, antagonista ou inimigo, é irmão ou irmã. Dai-nos, ó Deus, de todos os nomes e de todas as manifestações, a força interior que nos permita amar os inimigos e enfrentar conflitos com ações e métodos da não violência ativa e da revolução da ternura. Dai-nos também uma solidariedade dinâmica que se concretiza na partilha entre todos de todos os bens, sobretudo os bens da terra, nossa casa comum. Dai-nos um justo equilíbrio entre capital e trabalho. Dai a graça de sermos combatentes da indústria bélica e das políticas armamentistas.
Dai-nos o respeito ao bem comum, a reapropriação do sentido da política, da ética, da moralidade e um basta ao permissivo casamento entre política e economia. Enfim, ó Deus de todos os nomes, dai-nos corações acolhedores aos pobres, aos descartados, aos refugiados, aos índios, donos das terras e a todos que vivem nas periferias existenciais. Dai-nos, ó Deus de todos os nomes, a paz verdadeira, assim seja. Fazei-nos instrumentos de paz. É uma alegria estar de volta aqui a Maringá, uma cidade que em 1982 eu havia escolhido para ser a minha cidade. Queria me mudar para cá com a minha esposa, minha filha mais velha já havia nascido. Marraci falou que eu sou carioca, nasci do Rio de Janeiro, acho que o sotaque também acaba denunciando um pouco, né? E queríamos nos mudar para uma cidade onde havia paz, porque o Rio de Janeiro não era mais, em 82, uma cidade pacífica. Eu havia sido gentilmente assaltado por uma dupla que levou meu carro, levou carteira, dinheiro, etc. Graças a Deus não levou minha vida, mas ambos armados, e nós pensamos que o melhor seria esquecermos essa história de Rio de Janeiro e vamos para um outro lugar. Bom, o destino quis que eu não ficasse em Maringá. Eu fui até a Universidade Estadual de Maringá, estive com o reitor, mas as coisas me levaram para o interior de Minas Gerais e de lá fui trabalhar na Federal de Uberlândia e daí fui a Brasília. Então eu volto a Maringá com um gostinho de isso aqui podia ter sido a cidade onde eu podia ter morado. E eu digo que volto para cá realmente sentindo algo nesse salão e nesse dia e nessa noite que raramente se sente quando pessoas vêm a um evento para buscarem algo e levarem de volta para casa. Então, agradeço profundamente ao GDI, o grupo de diálogo interreligioso, agradeço ao Padre Julinho, que aqui representa o bispo e a arquidiocese, que traz para nós aqui esse espaço tão especial, onde cada um veio aqui a essa noite com um propósito. Ponderem em seus corações o que lhes trouxe aqui essa noite. Por que aqui vieram? E o que levarão daqui essa noite? E o que poderão fazer com que o que levam perdure? Porque nós não podemos ficar fazendo noite como essa todos os dias, para nos relembrarmos que temos uma missão. Dá para ir uma vez por semana na nossa congregação religiosa, na nossa igreja, na nossa mesquita, na nossa sinagoga, no nosso terreiro, e buscarmos energia. Mas será que é isso que a religião se propõe? Ser só um lembrete semanal, mensal, anual, que nos diga, você tem um propósito. Qual foi o propósito que nos trouxe aqui? Muitos de nós podemos ter vindo para cá porque viemos a convite de um amigo ou uma amiga. Muitos viemos para cá porque o representante da nossa religião vai estar falando essa noite e eu tenho que apoiá-lo ou apoiá-la. Muitos de nós vieram para cá porque viram na televisão, viram no jornal
e se sentiram estimulados a aqui estarem. Mas esse foi, talvez, somente o empurrãozinho. O propósito maior é outro. O propósito maior é aqui podermos, essa noite, identificarmos a nossa humanidade. Humanidade essa que, ao longo do tempo, inexoravelmente perdemos. E talvez nos perguntemos como recuperá-la. Como podemos trazer novamente a humanidade para dentro de nós? Que situação estranha é essa que nós vivemos agora, nos últimos minutos. Nossos irmãos e irmãs indígenas vieram aqui à frente nos lembrar que há mais de 500 anos atrás, eles tinham paz. E algo aconteceu que agora eles têm que vir aqui à frente pedir paz. Mas quem roubou essa paz? O que aconteceu que essa paz foi sequestrada? Se voltarmos à carta lá de Pero Vaz de Caminha, estudamos todos na escola, em que ele descrevia um cenário paradisíaco, ora, a paz já existia, já se encontrava estabelecida. O que foi que nós fizemos? Onde foi que nós nos perdemos? Por que temos que viver esse momento tão paradoxal de alguém, mais de 500 anos depois, voltar e ter que nos lembrar que viviam em paz? Às vezes nós achamos que vão ser palavras que vão fazer com que nós nos recordemos que temos uma missão. Mas essa noite de novo também foi extremamente instrutiva para todos nós. Com todo respeito aos meus irmãos e irmãs das demais religiões que aqui fizeram a sua oração, se nós tivéssemos parado depois do coral, para mim estava mais do que suficiente. Porque a música foi uma escada, é uma escada que eleva a nossa alma a Deus, que nos conduz a Deus. Bom, eu faltei a todas as minhas aulas de latim, talvez o Padre Julinho possa nos ajudar. Não entendi nada do que foi cantado, acho que apareceu um Agnus Dei no meio e apareceu algumas coisas que eu conheço da minha cultura como brasileiro, da cultura católica, de que em alguma época se falava latim durante a missa. Mas não foi estranho que todos nós parece que entendíamos tudo o que era dito? Não precisava de tradução. Uma tradução talvez fosse até atrapalhar do que ajudar. Porque o que os nossos jovens, eu estava bem pertinho, auxiliados por 2 ou 3 pessoas mais adultas, que estavam infiltradas aí no coro, muito bem infiltradas, mas o que esses jovens cantaram tocou o nosso coração, falava com a nossa alma. Então talvez não sejam só palavras que sejam necessárias para que nós possamos vivenciar a paz. As culturas mais avançadas, aquelas que melhor haviam desenvolvido conhecimento, foram aquelas que mais provocaram guerras na história da humanidade. Então não é o conhecimento que nos leva à paz. Não é o fato de acumularmos conhecimento que nos torna pacificadores, pelo contrário. Vejam o que acontece hoje em dia, vejam o que aconteceu há 70 anos passados, vejam o que aconteceu em séculos anteriores.
Não é o acúmulo de conhecimento que nos torna defensores da paz. Mas há algo que a música nos trouxe, há algo que a dança dos nossos irmãos indígenas nos trouxe, há algo que vocês estão trazendo aqui a esse auditório hoje, que não está sendo expresso por palavras. O que é isso? O que é isso senão a emanação do nosso espírito? Aquilo que nos diferencia em toda a criação, como criaturas que detêm um potencial transformador, que não são necessárias palavras, não é necessário acúmulo de conhecimento, não é necessário treinamento, apenas é necessário liberar-se esse poder. Ou seja, cada uma e cada um de nós pode sair desse salão essa noite com um senso de missão para com a paz, desde que decida liberar, e liberar mesmo, esse potencial, essa energia, essa vontade, esse desejo que se expressa nos rostos de cada uma e cada um de vocês, naquilo que lhes trouxe aqui essa noite. Olha, isso é muito raro, eu digo a vocês, é muito raro. Eu ando esse Brasil afora, e você dificilmente vê um grupo de pessoas de diferentes denominações religiosas, de diferentes perspectivas de verem o fenômeno religioso, juntas num mesmo salão, vindo num dia de semana à noite e quase não deixando nenhuma cadeira vazia. Parece que vocês combinaram o número de pessoas que ia entrar aqui dentro, porque de quem vê daqui, uma ou outra vazia, mas isso não é típico. Não é típico das cidades brasileiras, não mais. Você não consegue juntar gente para falar sobre paz e sobre transformação e sobre um novo mundo com pessoas que ocupam um auditório como esse. Então voltem para dentro do seu coração e perguntem: o que me trouxe aqui essa noite? Foi só o convite? Ou eu tenho uma missão maior? Minha missão é falar sobre paz? Não. A missão de cada uma e cada um aqui é vivenciar a paz. E nós vivenciamos a paz em pequenos momentos das nossas vidas. Nós vivenciamos a paz no nosso trabalho. Ah, não, mas o meu trabalho não dá. Lá não rola. Com aquele chefe, você está brincando. Aquele autoritário, aquele sujeito que só suga meu sangue, não. Paz eu topo em qualquer outro lugar, mas lá no trabalho não rola. Aí não vai ter paz. Porque enquanto eu estiver excluindo espaços da minha vida e dizendo paz aqui não funciona, porque esse espaço é uma exceção, paz com aquele vizinho que bota música alta e que me irrita até o fundo da minha alma, todo domingo de manhã, o cara pega aquele som e coloca, e eu tenho vontade de pegar uma bazuca e explodir a casa dele, porque eu não aguento mais. Não, paz no trabalho eu topo, paz com os meus, com aquele vizinho não rola. Eu criei de novo um espaço de exceção. Agora, quantos espaços de exceção nós criamos ao longo da nossa vida? Não, paz com aquele sujeito daquela religião esquisita, que se veste daquele jeito esquisito, não. Ora, é muito fácil eu ter paz com os meus iguais. O desafio é eu ter paz com aquele que difere de mim.
Mas aí trouxeram uma palavrinha que eu quero convidar todo mundo aqui a tirar do nosso dicionário. Essa tal de tolerância. Vamos eliminar isso do dicionário. Tolerância é coisa de jurista, é coisa de advogado. Nós não somos, quer dizer, com perdão se tem juristas e advogados aqui na mesa, mas não é para quem quer paz. Perdão, doutor Ivaldo. Mas tolerância não. Eu quero convidar todo mundo a acolhimento. Temos que nos acolher uns aos outros. Sabe qual é a solução para aquele chefe autoritário, horrendo, chato, que suga o meu sangue? Ore por ele. Todo santo dia de manhã e todo santo dia à noite, ore por ele. Peça a Deus que dê a ele tudo o que seja do bom e do melhor e que até tire de você. Olha, pode dar o que você ia dar para mim, dê para ele. Vocês vão ver o milagre que em pouco tempo esse chefe muda. Ele mudou por causa da sua oração? Não. Quem mudou? Você. A oração ajudou você a mudar. Você começar a perceber que por trás daquele sujeito malévolo que você pintou como sendo a encarnação de todo o mal existente na humanidade, existe um ser humano que tem suas dificuldades, tem os seus desafios. Vejam como é simples começar o trabalho de construção da paz. É tão simples quanto orar por aquele que você mais tem dificuldade de aceitar. O sujeito do som, ore por ele. E aí você vai começar a dizer, engraçado, o som baixou. Não baixou. Você mudou o seu limiar, em que você diz, não aguento mais. E você vai se aproximar dele, vai até agradecer, dizer, olha, eu vim aqui te agradecer porque você baixou o som. Como é que o sujeito vai reagir? Ixi, aquele som estava incomodando ele falou que eu vou baixar um pouco mais então. São pequenos atos que nós realizamos. Só que nós queremos paz no atacado. Os outros têm que fazer a paz. O governo não está trabalhando pela paz. Governo vai trabalhar pela paz? Quem tem que trabalhar pela paz somos nós. Isso é um problema da humanidade. Quem é a humanidade? Eu boto nos outros o problema, tudo vira o outro. É a humanidade, é o governo, é o vizinho, é o chefe. Todo mundo está errado, menos eu. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Temos que inverter essa fórmula. Agora, é fato que as religiões podem promover o entendimento. É fato que isso está dentro do potencial da religião. E por religião aqui, eu estou me referindo a toda essa expressão que nós vimos essa noite de desejo genuíno de paz. Não busquemos as exceções. Há alguns que se perderam no caminho e estão procurando outra coisa. Eu não quero falar de exceção, quero falar da regra. A regra é o que nós vemos aqui essa noite. Os princípios espirituais são o fundamento dessa transformação. Se há a comunicação com o Espírito, e eu volto de novo, quem se comunicou com o nosso Espírito hoje? As orações, a música, os cânticos e a dança, tudo foi uma conversa espiritual, um diálogo espiritual. Vocês não vão se lembrar, talvez, das coisas que eu estou dizendo aqui, isso é natural. Mas algo vai ficar no coração de cada uma e cada um, dizendo, nossa, mas aquela noite foi boa, teve muita coisa interessante, falou-se de muita coisa, eu ouvi tantos trechos sagrados bonitos. A oração que Padre Julinho compartilhou conosco, eu confesso, não vou me lembrar dela toda.
Mas eu lembro logo do início dela, puxa, que legal. Ele falou sobre todos os diferentes nomes em que Deus pode ser invocado, em que a divindade pode ser invocada. Que interessante, um padre católico, um sacerdote católico, ele aceita que outros tenham outras formas de falar. Ah, interessante. Eu lembro de um sheik que falou em árabe. Eu sou filho de iranianos, mas não entendo árabe, entendo persa. Mas o tradutor, muito bem traduzido, falou que ele disse sobre a beleza da expressão da espiritualidade, da presença de Deus, e essa é a minha forma como eu ouvi o que o Senhor traduziu. Que está presente em todos os lugares. Puxa, que legal. Notem, cada um aqui disse coisas, e cada um de nós vai levar uma mensagem dentro de si. E essa é a mensagem da espiritualidade. Então, esse é o papel da religião. A religião tem esse papel de nos unir, de nos trazer essa noite para esse salão, de nos dizer que nós não somos diferentes uns dos outros, que nós somos iguais uns aos outros, que nós somos irmãos de uma mesma família humana, que podemos falar línguas diferentes, que podemos ter costumes diferentes, mas que somos essencialmente um só. E se somos essencialmente um só, então o nosso Criador essencialmente é um só. E não há por que eu colocar diferenças entre o Criador e a sua criatura. Agora, se nós percebemos esse Criador de formas diferentes, eu posso também perceber que os caminhos que levam a esse Criador podem ser distintos, mas são um só. Ah, que interessante, nós somos uma família que tem um único Deus, que tem uma única religião, que se expressa de formas diferentes, em momentos diferentes da história humana. Somente esses princípios podem promover o acolhimento. Porque se eu for falar em tolerância com relação a esses princípios, eu estou sendo altamente incoerente. Como eu serei tolerante com o Padre Julinho? Como é que eu serei tolerante com o sheik aqui presente? Ou com o monge aqui presente? Ou com cada uma e cada um de vocês aqui presente? Tolerante? Eu não quero ser tolerante. Eu quero demonstrar verdadeiro amor, eu quero demonstrar verdadeiro acolhimento. Eu quero me sentir parte da família do sheik, se ele assim o permitir. Eu quero me sentir parte da família de cada uma e cada um de vocês aqui na mesa e de cada uma e cada um de vocês aqui no auditório, mesmo que eu não as conheça ou os conheça. Mas eu quero sair com essa certeza de que eu estive uma noite com 400, 500 irmãos e juntos pensamos que é possível estabelecer a paz através de atos e ações que somente cabem a nós. Através de introduzirmos nas nossas vidas momentos pequenos que sejam de transformação. E esses momentos pequenos acontecem nos lugares mais incomuns, no trabalho, no vizinho do som alto, no sujeito que eu não tolero. Eu não quero tolerá-lo, eu quero acolhê-lo, trazê-lo para dentro de mim. Eu estaria tolerando o meu chefe se eu fizer oração por ele? Claro que não. É um convite para o acolhimento. É por isso que esse princípio essencial de que nós somos uma única família humana, eu diria, se vocês esquecerem tudo que foi dito essa noite, tudo, só lembrem que essa mesa insistiu num princípio, que nós compomos uma única família humana. E essa única família, ela tem um único Pai. E esse único Pai
se expressa com vozes diferentes. Muito bem, se isso para nós fica bem estabelecido e bem claro, então nós podemos invocar poderes especiais que essa voz divina nos traz. Nós podemos invocar essa voz no templo, no terreiro, na mesquita, na sinagoga, na igreja, em qualquer lugar. E podemos invocar esse poder para que ele atraia. O verdadeiro amante da paz, o verdadeiro seguidor daquilo que é o bom e aquilo que provém do bem, tem que ser reconhecido na rua, eu vendo ele de costas seguindo, dizer, é um daqueles. Tamanha tem que ser a nossa convicção de que nós atraiamos a atenção dos outros. E eu quero fazer um desafio para vocês. Não sei se estarei aqui no próximo ano, até gostaria de estar no auditório. Mas que cada uma e cada um de nós tenha como meta trazer no ano que vem, a si mesmo, claro, mas trazer mais uma pessoa. Só que não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que vocês vão trabalhar o ano inteiro para que ela seja, como vocês, alguém que veio aqui com um senso de missão. Não é tarefa fácil. Vocês podem achar, vou ter que arranjar um salão enorme, que eu vou trazer 3. Não é tarefa fácil. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, as pessoas estão ficando surdas e cegas àquilo que é a sua própria essência. Vocês vieram aqui essa noite, não foi por acaso. Prestem bem atenção. Pode ter gente aqui no auditório dizendo, o Irade não sabe de nada, eu entrei aqui do nada, estava passando pela rua, ouvi um coral lindo cantando e resolvi entrar. Estou vendo aí uma coisa interessante, que bom. Você não entrou por acaso. Ninguém está aqui por acaso essa noite. Cada uma e cada um de vocês que veio aqui essa noite veio com uma missão. Uma mão os conduziu e as conduziu para que entrassem aqui. Como vocês responderão a esse chamado? Achando que a vida vai continuar igual quando saírem por aquela porta? Se a vida continuar igual quando vocês saírem por aquela porta, vocês não foram fiéis ao mandato que o convite lhes fez. E entrei numa roubada, né? Achei que era só para vir ouvir umas coisas boas e ir embora, agora vem esse cara botando na minha cabeça que eu tenho um mandato, que eu tenho uma missão, que até o ano que vem eu tenho que trazer uma pessoa. Mas se não for assim, como é que nós vamos transformar o mundo? Porque é muito fácil eu ser um bom Bahá'í dentro do convívio da comunidade Bahá'í. Eu quero ver eu ser um bom Bahá'í frequentando a igreja presbiteriana do irmão que falou aqui para a gente. Eu quero ver eu ser um bom Bahá'í frequentando a mesquita. Eu quero ser um bom Bahá'í trazendo um judeu para a próxima noite nossa. Eu quero ser um bom muçulmano, uma boa muçulmana, convivendo com alguém da Umbanda. E trazendo alguém, não vale trazer a irmã que já está aqui, porque ela já veio e os outros colegas também. Mas eu quero trazer o diferente. Então tem uma segunda regra nesse convite: não vale trazer o seu igual. Porque trazer o igual vai ser fácil. Tragam o diferente. Convivam com o diferente. Acolham o diferente. E aí vocês vão ver ao longo desse espaço de um ano, se nós não estamos alcançando
um passo adiante no processo da paz. Esse é o nosso desafio. Porque ideais de amor, ideais de unidade, ideais de acolhimento, que todas as fés preconizam, são muito facilmente alcançáveis no seu próprio convívio, no seu próprio meio. Mas como eu faço isso com o diferente? Então nós vamos ter que montar estratégias. Onde é que eu encontro o diferente? No seu trabalho, o vizinho, os amigos, tem um monte de gente. Mas tratemos de levar isso como se fosse uma missão de vida. Como é que nós podemos passar por essa existência terrena, que é tão breve, 80, 90 anos hoje em dia, em média, a gente vive? O que é isso face à eternidade? Zero. Qual foi o nosso papel nesse mundo? Que marca eu deixei nesse mundo? Se a marca que eu vou deixar nesse mundo é ter sido um bom fiel entre os meus iguais, parabéns. Mas você vai deixar uma marca nesse mundo quando você trouxer o diferente para perto de você, quando você começar a acolher o diferente. Daí nós vamos ver o que significa o verdadeiro exercício da paz. É esse o convite que eu sinto que o GDI nos faz, porque um grupo de diálogo interreligioso está buscando o diálogo interreligioso. Isso aqui, meus amigos, minhas amigas, não foi uma demonstração de monólogo interreligioso, porque o que apareceu aqui essa noite, cada uma e cada um falando, foi só uma expressão ordeira e disciplinada, eu diria, do que é o trabalho do diálogo. Mas o diálogo é a vivência com o diferente, é acolher o diferente. E esse é o nosso desafio de uma vida inteira, que nós vivamos os nossos próximos anos com essa missão, de uma vez ao ano, é tão pouco, eu acolher um diferente e trazer um diferente para dentro do meu coração. E que espaço mais bonito do que esse, em que nós possamos trazer aquelas pessoas que acreditem como nós e sejam gratas porque nós fizemos o convite. Não descansem. A vida é muito curta para que a gente a despenda descansando. Essa vida precisa de trabalho, precisa de vontade, de determinação para que a transformação aconteça. A transformação não acontecerá por um passe de mágica ou um milagre. Ela vai acontecer através do nosso esforço, da nossa vontade. Esse, e aqui eu termino as minhas palavras, foi o exemplo que cada um dos fundadores, dos iniciadores de cada uma das religiões aqui presentes nos deu. O que foi o exemplo de cada um desses grandes luminares da humanidade foi esse, de trabalho incansável para que nós pudéssemos desfrutar de um mundo melhor. Sejamos nós, então, leais a esse mandato que eles nos deram. Obrigado.